Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo do 1 até o versículo de número 4. João 9, do verso 1 ao verso 4. Aquele que não dispõe de um exemplar da Escritura poderá acompanhar no telão. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vamos ler o versículo 4, e você já deve ter percebido que qual é o ninguém que a gente vai falar hoje. Aliás, está ficando até engraçado, né? Às vezes eu encontro alguns irmãos e dizem: pastor, qual vai ser o ninguém de domingo, né? Mas hoje a gente vai falar sobre isso, porque já fazem alguns meses que nós temos visto essas expressões de Jesus, quando ele usa a expressão ninguém. E temos dito aqui repetidas vezes que quando Jesus diz ninguém, não cabe exceções, não comporta nenhum tipo de excetubilidade. Quando ele diz ninguém, é ninguém mesmo. E o versículo 4 ele fala aqui, e ele diz assim, vamos ler juntos com essa versão aí do telão: importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Amém. Pode sentar, meus irmãos. É preciso que façamos as obras de Deus enquanto é dia. Porque, segundo Jesus, quando a noite vem, ninguém pode trabalhar. Existem algumas expressões de Jesus que elas parecem ser um pouco enigmáticas. Já percebeu isso? Algumas coisas que Jesus diz que faz a gente colocar literalmente a mão no queixo e se perguntar: o que é que ele quer dizer? Às vezes há coisas que são explícitas, tá na cara literalmente. E às vezes há outras coisas que a fala de Jesus provoca na gente um processo de reflexão. E essa é uma delas. Façamos as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que é que Jesus está dizendo? O que é que Jesus está tentando nos comunicar? Eu lhe digo, em uma expressão simples, o que Jesus está nos dizendo é: não desperdice na vida as oportunidades. Porque quando a noite escura da existência chegar, ninguém poderá fazer nada. Eu vou repetir isso. Façamos as obras daquele que me enviou,
dizia Jesus, enquanto é dia. Ou seja, use a sua vida, transforme a sua vida numa possibilidade de ser útil à vida. Por isso que eu estou usando essa expressão, para que ela fique assim, bem nítida aos seus ouvidos e aos seus sentidos. Não desperdice a vida, porque para todos nós, chega uma hora na existência, que mesmo que você queira, você não poderá fazer nada. Por isso que não desperdice, não desgaste, não perca tempo, não fique atrapalhado com coisas que não produza em você a chance de ser luz na vida. A oportunidade que se chama agora, que se chama hoje, é o dia que Jesus está falando. Façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, ou seja, a oportunidade estando na sua frente, não desperdice. Porque possa ser que chegará noites escuras da vida, que você até queira fazer, mas você não poderá. E o absoluto que Jesus está declarando é que quando a noite escura vem, ninguém pode trabalhar. Ninguém. Porque lhe faltará as condições possíveis de fazer isso. Só que, dizendo dessa forma que eu estou lhe dizendo, talvez ainda você não tenha mergulhado na compreensão dessa palavra. É por isso que a gente precisa ir para o contexto desse texto. A gente precisa saber o que é que aconteceu e que ensejou de Jesus essa expressão. Por isso que eu quero voltar com você, e esse capítulo 9 inteiro a gente vai se utilizar hoje à noite, para você perceber como é que começa essa história toda. E o versículo 1 diz que caminhando Jesus com os seus discípulos, ele viu um homem cego de nascença. Tudo começa aí. E aí você já vai fazendo a leitura de discernimento. O cego de nascença no meio do caminho, sendo visto e sendo notado, é a oportunização do dia. É a oportunização de não desperdiçar a vida. Você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Quando Jesus viu o cego de nascença, também viram os seus discípulos. E quando os seus discípulos viram o cego de nascença, eles deixaram de olhar para o cego, passaram a olhar para Jesus com uma questão. Qual era a questão? A questão era carregada de muitos pressupostos e de preconceitos e de pré-condicionamentos e de postulados previamente já sedimentados. E a questão era: mestre, quem foi que pecou? Foi este ou foram os seus pais, e que por conta disso ele nasceu cego? Essa era a questão. O que fez com que este homem fosse vítima na vida de uma tragédia tão horrorosa, de uma calamidade tão temida,
que é um indivíduo nascer sem a possibilidade de ver a luz. Quem pecou, Jesus? Quem foi que cometeu o equívoco? Foi ele mesmo? O que já é, por si só, uma pergunta meio boba, né? Porque se eles perguntam, foi este mesmo? Significa que ele pecou quando? Já que ele era cego de nascença. Você percebe que é uma pergunta meio boba? Ele pecou quando? Na barriga da mãe? Ou foram os seus pais que fizeram alguma bobagem, que talvez disseram alguma blasfêmia? Em outras palavras, existiu aí uma questão que foi posta perante Jesus e que dizia respeito à vida daquele homem. Qual foi a resposta de Jesus? O versículo 3 diz: respondeu Jesus, nem ele pecou, e nem tampouco pecaram os seus pais. Assim sendo, a resposta de Jesus desmonta completamente as possibilidades que os discípulos colocaram. Porque eu acho muito interessante quando a gente lê os evangelhos e a gente vê o modo de Jesus tratar, é que Jesus tem assim uma paciência de lidar com aqueles conceitos pré-fabricados, encaixotados, que todos nós temos. A gente às vezes tem uma visão muito assim, castrada. A gente é muito limitado. E, por exemplo, nesse caso, os discípulos não conseguiam enxergar nenhuma outra possibilidade que não aquela que atribuía à cegueira de nascença uma espécie de recompensa por um pecado. Para eles era muito claro, para ele ser cego de nascença, das duas uma, ou ele pecou ou foram os seus pais, porque não é possível que ninguém seja cego de nascença sem que esta cegueira seja o resultado, a implicação, a paga de algum pecado cometido. Essa era a estreiteza de compreensão. E aí Jesus vai alargar as possibilidades. Jesus vai levar os seus discípulos a começarem a enxergar a vida, não por esse viés estreito que a gente muitas vezes tem. A vida é o preto do branco, o branco do preto. E não cabe outras possibilidades. Já é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui ensinado a pensar assim, Gabriela. E Jesus já coloca de antemão de que, será que não existem outras possibilidades? Será que a cegueira de nascença será entendida somente como sendo um juízo de Deus sobre alguém? E aí Jesus disse, não, vocês não estão corretos. Nem ele pecou, e nem muito menos os seus pais pecaram. Aí nessa hora os discípulos olharam-se um para o outro, certamente disseram, e agora? Se não foi ele, e nem foram os seus pais, o que é que explica isso? Aí Jesus disse, a questão não é a explicação. A questão é que ele está assim, cego de nascença na frente de todos nós, para que nele se manifestem as obras de Deus. A única resposta possível é essa. E essas obras de Deus que devem se manifestar nele, sabe quem vai realizá-las? Sabe quem vai realizar as obras de Deus que tem que se manifestar neles? Somos nós. Somos nós que temos que ser os realizadores da obra ou das obras de Deus nos outros. Fazer isso
sermos nós mesmos os realizadores das obras de Deus no mundo, viver essa dimensão vocacional, é aproveitar a vida e não desperdiçar as oportunidades. É por causa disso que no verso 4 ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque quando a noite vier, ninguém pode trabalhar. Quando ele terminou de dizer isso, sabe o que Jesus fez? Chegou próximo do cego, sem perguntar absolutamente nada, chegou próximo do cego, cuspiu no chão, fez um lodo, cuspiu e fez um lodo. Se tiver alguma pessoa muito nova e assim muito sensível, ia achar que nojo, mas ele cuspiu mesmo, cuspe de homem, de macho. Cuspiu, fez um lodo, pegou e pá, no olho, pá, no outro olho. E depois disse: agora vá e te lavas no tanque de Siloé. A gente vai chegar no resto dessa história. Como ele foi, como ele se lavou, e como à medida que a água batia no olho, ele sem perceber, uma luminosidade começou a entrar assim, e ele foi abrindo o olho e daqui a pouco ele começou a enxergar o que nunca enxergou na vida. Mas eu quero voltar com você para que você tenha a compreensão do todo. O que é fazer as obras de Deus enquanto é dia? Como Jesus exemplificou isso? Ora, curando o cego. Então, a partir disso, eu quero colocar algumas questões. Não desperdiçar a vida significa que nós precisamos transformar a nossa existência em alguma coisa que seja muito mais além do que, por exemplo, os questionamentos filosóficos. Sabe como é que muita gente desperdiça a vida? Muita gente desperdiça a vida nos questionamentos. Tipo assim: quem pecou? Ele ou os seus pais? É quase que chamando para uma mesa redonda e dizendo: vamos debater a vida? Quem pecou? Ele ou seus pais? Por que aconteceu isso? Você sabia e já percebeu como a gente desperdiça a vida com questões que não nos é oferecida resposta nesta vida? Questões e mais questões, e gente vai desperdiçando a vida. Por que eu nasci assim? Por que eu tive esse pai? Por que eu fui filho dessa mãe? Por que o meu casamento não foi o que eu esperava? Por que depois que eu ensinei tudo a esse filho, ele se transformou nisso? Por que o mundo é assim? Por que existe a seca? Por que está faltando água? Por que eu perdi o meu emprego? Por que olhando para o planeta Terra, poucos têm muitos e muitos não têm nada? Por que apareceu a doença chamada câncer? Por que os bons morrem cedo? Por que os perversos vão de mal a pior? Por que existe injustiça no mundo? Por que existe falsidade? Por que eu fui traído? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? E a gente vai desperdiçando a vida nos porquês. Você entendeu? Por que ele está cego? Me diga, Jesus. É uma dúvida que eu tenho. Por que ele está cego? Por que teve que se acontecer comigo? Por que fui eu? Por quê?
Por que que um padrasto pega uma enteada, conforme a gente viu a notícia esses dias, leva ela para o meio de um matagal, estupra e mata a menina? Por que existe isso? Por quê? Por que que um prédio cai e morre um monte de gente? Por que que existem terremotos e tantas pessoas morrem? Por que que agora na África tem um monte de criança passando fome e morrendo de fome? Por que que eu fui assaltado e levaram aquela economia que eu tinha na hora que eu estava virando a rua? Por quê? Por que aquele filho não nasceu? Por quê? E a gente vai desperdiçando a vida nos porquês. O que Jesus está falando aqui é muito sério. Sabe outra coisa que faz a gente desperdiçar a vida? É quando a gente pergunta quem pecou. Essa? Quem pecou? A pergunta que diz quem pecou, ele ou seus pais, é a pergunta que diz quem foi o culpado. De quem foi a culpa? De quem foi o erro? Quem transgrediu primeiro? De quem é a culpa? Lembra do jardim do Éden? A gente vai sempre colocando para trás, não foi ele. Não foi o outro. Não, mas ele só fez por causa daquele. E o homem disse, não, senhor, foi a mulher que me deste. E a mulher disse, não, foi a serpente. Aí a serpente, quando olhou para trás, não tinha mais ninguém. Não disse mais nada. E a gente vai desperdiçando a vida. E aí Jesus não vai responder o porquê que ele nasceu cego. Jesus responde o porquê? Responde. Me diga, Jesus responde o porquê dele ter nascido cego? Não! Portanto, é preciso que a gente aprenda a conviver com as perguntas não respondidas e as respostas nunca dadas. Talvez eu esteja falando para pessoas hoje à noite aqui que carregam aquela angústia que diz assim: por que Deus? E o que você precisa entender é que nós não precisamos saber a razão dos mistérios, das contradições, das injustiças. Nós não somos chamados a entender a complexidade dos fluxos e dos mistérios da vida humana. Eu sou chamado apenas a olhar para quem está no meio do caminho e ser luz para ele. Por isso é que Jesus diz: não, vocês estão fazendo a pergunta errada. Ao olhar para o cego de nascença, vocês não têm que se perguntar qual é a causa dele estar assim. A única coisa que vocês têm que perguntar-se é: o que é que eu posso fazer por ele? Você está me compreendendo? A única coisa que sobra é essa: o que é e no que eu posso ajudar? Uma casa caiu, o incêndio tocou fogo, os ladrões roubaram tudo. Por que não? O que é que eu posso fazer? O que é que tem para fazer? No que eu posso ajudar? Porque ao pensar assim, eu estarei pensando conforme Jesus, que me diz assim: façamos as obras de Deus enquanto é dia. A oportunidade surgiu na sua frente, não desperdice com questões, meta a mão e faça, e haja. Porque nós ficamos muitas vezes correndo atrás do rabo, querendo entender Deus, querendo compreender os mistérios de Deus, querendo, como que disse Jó, escalar
os arcanos do Todo-Poderoso, decifrar os seus pensamentos, descobrir as suas intenções, quando a única coisa que Deus espera de mim é que eu seja luz, que eu vá e faça. Por isso que ele disse, a única coisa que sobra olhando para esse cego de nascença é como eu posso ser o realizador das obras de Deus nele. Por que, meus irmãos, que isso é importante? Porque nessa altura, Jesus nos apresenta um importante conceito, que é essa expressão que fala, façamos as obras de Deus. E aí eu pergunto a você, o que são as obras de Deus? Você já parou para pensar nisso? E você já percebeu como a gente repetidamente usa essa expressão? Fazer a obra de Deus. A gente não usa muito isso? A gente vai fazer a obra de Deus. A gente tem que fazer a obra de Deus. Vamos fazer a obra de Deus. Mas será que a gente já parou para pensar o que é que significa fazer as obras de Deus? Já parou para pensar? E segundo Jesus, Ele nos mostra na prática o que é fazer as obras de Deus. Porque a gente às vezes se equivoca nesse sentido. Por exemplo, existe muita cooperação voluntária numa igreja, por exemplo. Não é verdade? Quem pode ir ali fazer um negócio? Eu posso, eu posso. Aí a gente geralmente usa a expressão, nós vamos fazer a obra de Deus. Quem pode ali entregar uma literatura? A gente diz, eu vou fazer a obra de Deus. Num certo sentido, tudo aquilo que promove o Evangelho, sim, é obra de Deus. Mas a ênfase de Jesus aqui é que a obra de Deus, a qual Ele diz que deve ser feita, é aquela que é feita no próximo e no outro. Você está me compreendendo? Aonde é que eu realizo? Onde que eu manifesto as obras de Deus? Só existe um lugar aonde eu manifesto as obras de Deus. E se eu não manifestar as obras de Deus aqui, qualquer outra coisa, mesmo que eu chame de obra de Deus, pode ser muitas vezes apenas a colaboração voluntária de uma causa, de um propósito. Vamos construir uma igreja, vamos fazer a obra de Deus. É muito pouco isso. Jesus nunca disse que isso era obra de Deus. Obra de Deus é aquilo que melhora o outro. Por isso que quando Ele disse assim, façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, Ele foi lá onde estava o cego, cuspiu, sujou a mão e pôs no olho dele, porque a obra de Deus é aquela que me conecta com outros que precisam. Por isso que eu comecei dizendo, não desperdice a sua vida, porque há muitos que todos os domingos saem da sua casa, sentam-se num banco de uma igreja, vão e voltam repetidas vezes, dizendo-se fazer a obra de Deus, mas nunca foi capaz de olhar o fraco, o faminto, o que sofre, o que padece, e assim sendo, nunca descobriu o que é fazer a obra de Deus naquilo ao qual Jesus diz que é a obra de Deus, que não é tijolo, que não é cimento, mas que é gente de carne e osso, que precisa. A obra de Deus é quando eu chego no outro, eu me aproximo do outro. É por isso que o versículo 5, Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus é este dia que brilha. Jesus é o dia. Façamos as obras enquanto é dia.
Em outras palavras, Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, vocês estão vendo como eu faço as obras de Deus. Por isso que não existe outra pergunta, a única pergunta que subsiste é: como Jesus fez as obras de Deus? E assim como Jesus fez as obras de Deus, eu tenho que fazer, não há outra questão. Eu peço que você me olhe com toda a seriedade e veja em que Jesus gastou a vida dele. Foi com o quê? Com que Jesus gastou a vida? Se não foi com gente, ou não foi, meus irmãos? Jesus gastou a vida com gente, com pessoa. Quer queira a religião gostasse, quer não gostasse. Foi chamado de comilão, de beberrão, de amigo, de prostitutas, de pecadores, mas ele pouco se importou, porque ele estava fazendo as obras de Deus, e as obras de Deus têm a ver com o fato de Deus ser luz de Deus para outros. Por isso que quando ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, em outras palavras, ele está dizendo: vai ter uma hora que eu não vou estar no mundo. E se espera nesse momento que vocês, que nós, sejamos a luz do mundo. Mas eu tenho a impressão de que nós não entendemos o que é fazer a obra de Deus. Bom, em primeiro lugar eu já disse, olhando para Jesus, que foi aquele que realizou as obras de Deus, as obras de Deus são aquelas que são realizadas no próximo. E não precisa que exista um grande programa, uma campanha, necessariamente não significa dar dinheiro, é a preocupação com o outro. Se você observar durante o seu dia, quantas pessoas não passam por você? Já percebeu isso? Quantas pessoas não passam do seu lado e você está tão preocupado com outras coisas que não vê a carência que está gritando do seu lado? Isso é fazer as obras de Deus. É olhar para o que está gemendo, é olhar para o que está sofrendo, é olhar para o que precisa, porque essa é a única obra de Deus que Jesus fez, enquanto luz do mundo, e disse a você que nós seríamos a luz do mundo, e nós seríamos a luz do mundo, não para fazer diferente do que Ele fez, mas para exatamente fazer como Ele fez. E como foi que Ele fez? Existem algumas coisas que eu acho muito interessante aqui. Primeira delas, Jesus fez as obras de Deus, observando a leitura desse texto, sem seguir a lógica do propagandismo religioso. Bom, para Jesus, as obras de Deus não eram como sendo algo que deveria ser um objeto de publicidade, de marketing. Você já viu Jesus gritando na praça alguma vez? Você já viu Jesus fazendo alguma coisa para ser aplaudido pelos homens? Você já percebeu que como as obras de Deus são feitas por Jesus, com uma discrição profunda? Já percebeu como ele era discreto? Aí você pode dizer: pastor, mas a multiplicação de pães e peixes não foi um negócio assim tão discreto. De fato não foi. Mas ele só fez aquilo porque o povo estava com fome. E fez uma segunda vez porque o povo estava com fome. Na terceira vez que a galera se juntou porque começou a achar bom, ele disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. E o povo foi indo embora. Mas Jesus nunca fez nada com essa projeção de ser conhecido, de ser visto. A obra de Deus sempre foi feita em profunda discrição. Quer ver o exemplo aqui? Ele cospe no chão, faz lodo, passa no olho, e ele diz assim: vai
lavar-te no tanque de Siloé. Existem muitos modos de Jesus fazer um milagre. Já percebeu isso? Há muitas maneiras. Uma vez eu vi um pregador dizendo que se a gente colocasse 2 cegos que foram curados por Jesus, e perguntasse como é que Jesus cura um cego, um ia dizer assim: ele cospe, faz lodo, põe no olho. Aí o outro ia dizer: não, senhor. Ele pergunta: o que queres? Aí você diz: eu quero ver. Aí ele diz: então veja. E os 2 cegos iam ficar brigando para dizer como é que Jesus cura um cego. Mas é porque ele não faz as coisas do mesmo jeito. Cada circunstância tem uma peculiaridade, um modo que tem a ver com a vida do indivíduo. Agora, uma coisa é certa: em Jesus existe uma descrição. Não há uma vontade de dizer assim: agora vamos lá, quem fez foi Jesus. Pelo contrário, muitas vezes ele disse: não digam que foi eu. Não falem. Não precisa dizer. Por que você acha que Jesus não queria ser conhecido? Não. Jesus não queria ser propagandeado. É diferente. Não é que Jesus não queria ser testemunhado. Ele disse: ser-me-eis testemunha. O que Jesus não queria é que ele fosse feito objeto de propagandismo, de luzes de neon. Porque isso desviaria, como de fato desviou, do evangelho simples que provoca transformação na vida e não adesão religiosa. De gente que trata Jesus como um ídolo, como um fã. Como outro dia eu ouvi, essa semana, de um famoso pastor defendendo uma causa contra uma certa ideologia. E ele disse assim: olha, a ideologia de Karl Marx foi para o buraco e a de Jesus está de vento em popa. Que pobreza, comparou Jesus com Karl Marx. Fez disso uma guerra ideológica. Eu tenho minha bandeira, a minha bandeira é Jesus, você tem a sua bandeira. E a gente transforma Jesus em apenas um ídolo. Jesus não se iguala, Jesus é o Senhor de toda a terra. Por isso que eu acho tão engraçado, até escrevi outro tempo aí, acho que ano passado, quando eu disse: Jesus não é o meu herói, nem muito menos o meu ídolo. Porque tem gente que quando alguém diz assim: Neymar é meu herói e meu ídolo, que conversa, Neymar é herói e meu ídolo? Meu herói e meu ídolo é Jesus. Quer dizer, ele igualou Jesus a Neymar nessa briguinha. Ele se ofende, eu não estou nem aí, eu sei que ele é o eterno, o Senhor da existência. Não dá para ficar igualando Jesus com uma guerra com quem quer que seja. Então é contra isso que Jesus quer. Ele não quer ser propagandeado, ele não quer ser visto como uma bandeira, como um partido. Jesus não é um partido que eu mudei de partido e estou agora no partido de Jesus. Porque isso vai gerar apenas adesão e nunca conversão sincera, profunda e verdadeira. Por isso que ele manda o indivíduo ir lá para o tanque de Siloé. Se você não sabe, o tanque de Siloé é aquele mesmo lugarzinho onde tem um bocado de gente querendo ser curada. E ele vai lá, lava o olho. Quando ele lava o olho, ele começa a enxergar. Ele sabe que foi Jesus, mas ele nem conhece o rosto de Jesus ainda. E aí acontece um segundo fenômeno. É de que a obra de Deus, conquanto ela não siga a lógica do propagandismo, não é disso que se trata, mas ela é aquela que promove o testemunho vivo e pessoal. Se você perguntar para mim como é que a igreja cresce, bom, a igreja cresce somente a partir desse trabalho meio que de formiguinha. É da medida que eu vou transmitindo para outro aquilo que aconteceu comigo. Mas se quando alguém pergunta como é que a igreja cresce, você logo imagina algum tipo de coisa para ser feita. A gente tem que colocar um outdoor, a gente pega um programa de rádio, de televisão, a gente coloca várias placas mostrando onde é que fica a igreja, e a gente faz uma coisa bem grande, a igreja vai crescer, vai não.
O que vai crescer é essa instituição. O que vai crescer é o povo no templo. Dependendo do tipo de propaganda que se fizer, é isso que cresce. Mas, quando a gente fala da obra de Deus, sabe como é que ela cresce? É quando o pai vê o filho transformado, o jeito diferente, o modo diferente. É quando de repente a esposa tem um trato diferente. É quando o filho tem um modo diferente. É quando o vizinho que era todo troncho agora começa a se moldar. É a partir disso aí que o poder do testemunho e das obras de Deus se manifestam. Você me entende? Por isso é que o versículo 8 diz assim: então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. E outros: não, mas se parece com ele. Não, não é ele, não é possível. E o outro disse: eu acho que é. Não, eu acho que não é não. Aí ele disse: epa, pera lá, sou eu mesmo. E a questão seria: e o que aconteceu contigo? Como é que os teus olhos foram abertos? Essa pergunta é tão bonita, irmão. Essa é a pergunta que quem está do lado da gente tem que fazer. Essa é a mudança que tem que acontecer na gente. De pessoas dizer assim: como os teus olhos foram abertos, como tua vida virou, como as coisas ficaram diferentes, como você que era aquela pessoa toda nervosa, toda irada, começou a ficar essa pessoa pacificada. Como você que era aquela pessoa pulsional, que vivia dos impulsos, das paixões, daquilo que brotava animalescamente dentro de você, para ser uma pessoa controlada, com domínio próprio. Como você que era aquela pessoa que só fazia escolhas de morte, todo atabalhoado na existência, começou a se transformar numa pessoa sábia, prudente, madura. Você percebe que é esse o testemunho das obras de Deus? Por isso que quando isso aconteceu, e eles perguntaram: como é que os teus olhos foram abertos? A resposta foi simples. Não há aqui indústria de testemunhismo. O que há é um testemunho simples, que diz assim no versículo 11: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-me. E então fui, lavei-me e estou vendo. Aí perguntaram: e onde é que ele está? Ele disse: eu não sei. Eu só sei que ele passou por mim e mudou minha vida. Passou por mim e me alterou para o bem. Passou por mim e foi luz para mim. Normalmente, quando isso acontece, isso vai provocar o ciúme naqueles que são supostamente os detentores das obras de Deus. Existe gente que se sente dono da obra de Deus. Não tem essas coisas? Quer ver um grupo que se sentiu dono da obra de Deus? Os fariseus. Os fariseus diziam assim: ah não, ele fez isso num dia de sábado. E logo apareceu gente para dizer assim: eu vou dizer aos fariseus, olha, o cego está dizendo que Jesus fez isso, juntou, sujou o olho, mandou no tanque e ele ficou vendo. Aí o que você vai ler a partir do versículo de número 13 é a desgraça daquilo que eu chamo do processualismo religioso. É um negócio, é uma paralisia. Se Jesus disse: façamos as obras enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, o que ele está dizendo é: não desperdice a vida. Não desperdice a vida com questões. Não desperdice a vida querendo descobrir culpados, quem pecou. E ouça, nem desperdice a vida quebrando cabeça com a paralisia de sistemas religiosos. Tem lugar que é melhor você sair do que ficar moendo e desperdiçando o tempo e a vida nisso. Porque o que você vai ler a partir do versículo 13 é um negócio cansativo. Vamos ver bem rapidinho. Versículo 13 diz, olha comigo: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora o cego. E o versículo 14 diz assim: era o dia de sábado.
Bom, por ser o dia de sábado, a fariseusada toda já pensou assim, pera lá, não, já começou errado. Que negócio é esse de fazer coisas no dia de sábado? Porque foi no dia de sábado que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E para o fariseu, mexer o dedinho no lodo era trabalhar. Você acha que é exagero meu, é? Não, ele parou e ficou mexendo o lodo do cuspe. Não, veja mesmo que Jesus, quando faz essas coisas, ele já faz mesmo para confrontar. E os fariseus disseram, não se pode trabalhar no sábado. E eles diziam, nem com um dedo. E Jesus pegou o dedinho e ficou lá. Como quem faz, era cuspe e barro. Mexeu e no olho do cego. Aí o versículo 15 diz assim, então os fariseus por sua vez, chamaram o cego, e perguntaram ao cego como é que ele chegou a ver. Aí o bichinho do cego pela segunda vez vai dizer a mesma história. Aplicou-me lodo aos meus olhos, lavei-me e estou... Você viu que ele já diminuiu, não foi? Já diminuiu um pouquinho. Já foi mais direto e objetivo. Aí os fariseus, aí o que diz? Por isso algum dos fariseus dizia, esse homem não é de Deus, porque não guarda o... Você leu isso direito? Você está entendendo o que é que eu estou lhe comunicando? Jesus lá no início disse, façamos as obras de Deus. E fez no cego, mudou a vida do outro, fez o bem ao próximo. Quando isso chegou nos fariseus, o sistema religioso disse, está errado, porque aonde prevalece o espírito da religiosidade, as coisas são mais importantes do que as pessoas, os rituais são mais importantes do que as pessoas, os mandamentos são mais importantes do que as pessoas, as roupas são mais importantes do que as pessoas. E isso tem a ver com religião, e não tem a ver com Jesus. Com Jesus, mais importante de como a gente faz o culto, mais importante do que a música que a gente toca, mais importante do que a roupa que a gente veste, é gente. Porque eu podia estar todo empacotadinho aqui, nada contra, que hoje estava até frio, até pensei em vir de terno mesmo hoje. Mas como eu sabia que de torreta eu vou suar como estou suando, então deixa quieto. A gente nunca tem frio, parece que a gente não pode sentir o friozinho que já se empacota todo. Nada contra os irmãos. Mas o que eu quero lhe dizer é que para Jesus fazer as obras de Deus tem a ver com gente. Você me entende? Com gente, com pessoas. Enquanto isso, os fariseus estão dizendo, ele não é de Deus porque não guarda o sábado. Os outros diziam, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais, porque o negócio era tão escandalosamente realista, que até eles disseram, mas pera lá, o cara era cego de nascença, e disse que entre eles houve uma discussão, e enquanto existir discussão, existirá perca de tempo e desperdício de vida. E se há uma coisa que no meio evangélico existe muito, é discussão, é desperdício de vida. Foi ou não é? É de Deus ou não é de Deus? Como é que eu sei que é de Deus? A gente tem que fazer os testes para saber se é de Deus. E a gente discute e desperdiça a vida. E Jesus está dizendo, façamos as obras de Deus enquanto é dia. Mas a gente desperdiça a vida discutindo. Um pastor uma vez disse que teve uma assembleia numa igreja. E o irmão fez uma proposta. E a proposta do irmão foi, pastor, essas flores que a gente está usando no templo, não são flores vivas, são flores mortas. E nós deveríamos, para o Deus vivo, usar flores vivas. E nós estamos cultuando ao Deus vivo com flores mortas. Aí um outro irmão disse, está errado, não tem nada a ver.
E a igreja se dividiu, e foi uma grande discussão. E foi colocado para votação, se a gente coloca flores vivas para o Deus vivo ou flores mortas para o Deus vivo. E a gente vai perdendo tempo. Perdendo tempo. Desperdício de vida, você me entende? Energias que poderiam ser canalizadas para a gente mudar a realidade que está à nossa volta, mas a gente perde tempo com qual é a cor da flor. Por isso que o versículo de número 17, eles tiveram uma discussão tão profunda que chegaram a uma conclusão: chama o cego de novo. Oh meu Deus, chama o cego de novo. Aí lá vai o bichinho do cego. E de novo perguntaram ao cego, versículo 17: que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos, o que é que você acha que é Jesus? Aí o bichinho do cego disse assim: bom, eu acho que ele é profeta. Que é profeta, respondeu ele. Quando ele disse que é profeta, aí qual é a alternativa? A alternativa é, só tem um jeito, é a gente dizer que ele nunca foi cego. Aí o versículo 18 diz: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Você já viu um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver? Pronto, eu acho que nasceu daqui. O pior cego é aquele que não quer ver. Era cego de nascença, todo mundo conhecia ele, mas aí disseram: não é possível, esse homem é pecador, Jesus não está com nada. E sabe de uma coisa? Esse nunca foi cego. Só que quando disseram isso, aí alguém disse assim: então chama os pais dele. E o tempo está passando, e a vida está sendo desperdiçada. Chama os pais. Quando chamaram os pais, interrogaram perguntando: este vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego, como pois vê agora? Aí os pais sabiam quem era aquela raça impiedosa. E diz o versículo seguinte, que então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, e também que ele nasceu cego. Agora, se você me perguntar como é que ele está vindo agora, eu não sei. Quem abriu os olhos dele também não sei. Pergunta a ele. Ele tem idade e falará de si? Aí o bichinho do cego disse de novo. Só que os pais do cego disse isso, porque o versículo seguinte diz assim: isto disseram seus pais, verso 22, porque estavam com medo dos judeus. Medo. Quando a gente é promotor do medo, é porque a gente não realiza as obras de Deus. Porque quem realiza as obras de Deus não promove medo, promove esperança. E tem um bocado de gente com medo dentro de igreja. Ai meu Deus, será que vão saber? Será que vão descobrir? Tem muito medo, tem muita culpa. Os pais disseram: a gente não pode dizer que foi Jesus, porque disseram seus pais com medo dos judeus, porque estes, os judeus, já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. O medo era esse, de ser expulso da igreja. Para eles lá que era a sinagoga. Porque onde existe gente dizendo que expulsa outros do ambiente, pode ter certeza, não há que se falar em obras de Deus que está sendo feita. E o versículo continua, por isso é que disseram os pais: idade tem ele, interroga-o. Eu é que não vou me envolver com isso. Porque existem alguns ambientes que são tão terríveis que promovem até isso, desfacelamentos familiares. Eu não estou falando nada que a gente não saiba.
Aí o versículo 24 diz: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Eu vou ler até mais ligeiro porque o negócio é muito demorado. E disse: dá glória a Deus, porque nós sabemos que tu és um homem pecador. Aí o ceguinho, que ex-cego, já estava por aqui também, e disse: quer saber de uma coisa? Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Porque o negócio estava ficando muito demorado. Aí eles perguntaram-lhe: e o que é que ele te fez? Como que ele te abriu os olhos? De novo. Aí o versículo 27 diz: eu já disse, vocês não querem ouvir. Por que que vocês querem ouvir outra vez? Vocês estão a fim de serem discípulos dele? Aí o ceguinho ironizou. Aí o ex-ceguinho ironizou na cara deles. Estão interessados demais. Estão querendo ser discípulo de Jesus também? Quando o ceguinho disse isso, aí o versículo 28 baixou para a pancadaria, aí desceu o nível, aí baixou o nível, aí o negócio ficou feio. Aí o versículo 28, os fariseus injuriaram: discípulo deles és tu, nós somos discípulos de Moisés. Aí começou uma disputa teológica. Meu pai do céu, é muita perca de tempo. Irmãos, isso acontece todo dia dentro de igreja. A perca de tempo, perdendo tempo. Nós somos discípulos de Moisés. Versículo 29, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este daí, Jesus, nós nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, e o ceguinho agora estava com tudo: nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é. E contudo ele me abriu os olhos. Vocês que são mestres da lei, olha o cego dando uma aula, o ex-cego. Vocês que são mestres da lei, deveriam saber de onde ele é, porque nós sabemos que Deus não atende a pecadores. Olha o cego dando um baile. Mas desde que, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. E tem outra coisa: o cego já virou um pregador na sinagoga. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Aí os fariseus não aguentaram. Aí partiram por xingamento. O versículo 34 diz: tu és nascido todo em pecado, e tu queres ensinar a nós? Chispa daqui. Expulsaram. E eu me lembro de Jesus dizendo: façamos as obras de Deus enquanto é dia. Vamos deixar de perder tempo. Você acha que Jesus entrou nessa história? Não, de longe. Jesus sempre está fora disso. Você ouviu direito o que eu acabei de dizer? Se não ouviu, ouça direito. Onde existe essa perda de tempo em nome de Deus, Jesus está fora disso. Jesus não está dentro, está fora. Mesmo que diga lá, a gente está debatendo em nome de Deus, é isso, é aquilo, e um levanta o argumento e outro levanta o argumento, e Jesus está fora disso. Porque precisamos fazer as obras de Deus enquanto é dia e não ficar perdendo tempo. Eu hoje não perco meu tempo por besteira. Eu tiro dúvida, eu ajudo, mas quando eu sei que o indivíduo quer só perder tempo, só para perder tempo: pastor, o que é que o senhor acha disso? Eu digo: mim, eu vou lhe dar 5 livros, você lê, tiver dúvida me pergunta, mas eu não vou perder meu tempo. Sabe o que é mais bonito? Logo depois disso, que ele foi expulso, sem eira nem beira da sinagoga. Oh, meus irmãos, como isso acontece hoje? Aí o versículo 35 diz assim, olha que coisa bonita: ouvindo Jesus, agora entra Jesus, que o tinham expulsado, aleluia. Porque a obra de Deus tem a ver com gente, com pessoas que precisam
não tem a ver com dignidade de instituição, não tem a ver com protocolo religioso, não tem a ver com nada disso. Como é que vai ficar o nome da gente na rua? Não. Foi expulso. Encontrando, perguntou. Olha a pergunta de Jesus, qual foi? A pergunta foi: crês tu no Filho do Homem? Entendeu qual é a pergunta? Você está vendo, no final das contas, o que é que importa? O que é que importa na vida? É isso. Depois de tanto debate, de tanto leve e traz, e vai e pergunta, e chama os pais, e vem testemunha, e uns dizem, não, ele nunca foi cego, então chama o pai para dizer que ele era cego, e os pais dizem, ele é cego, agora não me pergunte quem fez isso nele, porque eu não quero me comprometer, porque estou sabendo que quem falar de Jesus é expulso do negócio. Aí o ceguinho perde a paciência e diz, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês estão querendo saber demais, porque vocês estão querendo ser discípulos dele. E eles disseram, nós somos discípulos de Moisés, não somos discípulos de Jesus, a gente conhece a lei de Moisés. E ele disse, pois é muito estranho que vocês não saibam quem é ele, porque desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu falar de alguém abrir os olhos dos cegos. Aí você quase que diz assim, ego. Depois que passa isso tudo, o bichinho está lá. Aí Jesus chega assim e disse, ei, vem cá. Crês tu no Filho do Homem? Eu vou lhe perguntar uma coisa, ele já tinha visto Jesus pessoalmente? Tinha visto? Não. Porque cada coisa que Jesus faz é tão bonita. Nesse caso aqui, Jesus fez questão de que quando os olhos dele se abrissem, ele não visse a Jesus. Porque tem gente que vê, mas não enxerga. Entendeu? Quando Jesus pergunta, tu crês nele? E ele respondeu assim, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, você está vendo ele, é ele mesmo que fala contigo. Aí nessa hora não tem mais discussão, nessa hora acabou o debate, nessa hora os ânimos se acalmam, e o que se diz é que ele disse, eu creio, e diz mais, e o adorou. Que coisa bonita. É assim que são as obras de Deus. O que Jesus diz é, eu vim a este mundo para juízo. Sim. Não porque eu, Jesus, vim provocar a maldade de alguém, para que esse alguém seja punido, não. Eu vim para juízo por causa da maldade que já está instalada nos corações. De modo que os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. Porque o que Jesus está dizendo é aí que está a grande incoerência. Tem gente que vê, mas não enxerga. Jesus diz assim, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, porque era Jesus conversando com o cego e gente fiscalizando, meu Deus. Tinha gente fiscalizando. Aí quando Jesus disse isso, acho que Jesus já disse pelo vir mesmo, né? Eu vim, e o cara lá olhando, eu vim para que os que veem não vejam, e para os que não vejam, enxerguem. Aí o fariseuzão saiu lá de dentro e disse assim, acaso também nós somos cegos? É isso que você quer dizer? E Jesus disse calmamente, disse, olha, se vocês fossem cegos, estava tudo bom para vocês. Isso é tão profundo. O que é ser cego? É não declarar que vê. É aquela pessoa que está no mundo, como a gente diz, e que confessa que não conhece Deus, que não sabe de Deus,
Tem muita gente hoje no mundo, agora, nesse exato instante, fazendo um bocado de porcaria na vida, mas está dizendo assim: eu não sei quem é Deus, por isso que eu faço porcaria. Mas o problema não é esse. O problema, disse Jesus, é porque vós dizeis que vem. E é porque vocês dizem que vem, é porque dizeis nós vemos, que subsiste o vosso pecado. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: há aqueles que dizem assim, eu conheço Deus. Há aqueles que dizem assim, eu sei quem é Deus. E todavia, vivem desperdiçando a vida com aquilo que não é obra de Deus. A estes aí são os que receberão o maior juízo. E a gente está falando de gente que vive assim, ouvindo a Deus, dizendo que é de Deus, que conhece a Deus. Aí é que está o problema. Por isso, meus irmãos, não desperdice sua vida. Não desperdice. Nem desperdice sua vida com questões. Ah, mas por que isso aconteceu comigo? Ah, mas por que na minha casa aconteceu isso? Por que teve aquele acidente, aquela tragédia? Não. Nem desperdice sua vida com a busca por culpados. Quem pecou? Não gaste seu tempo. Nem tampouco desperdice a sua vida no processualismo religioso, que roda e não sai do canto, que diz que vê, mas é cego, que diz que vê, mas não enxerga, que diz que conhece a Deus, mas nada faz a respeito das obras de Deus, porque as obras de Deus é gente. As obras de Deus são pessoas. E quem diz que enxerga e não faz, é o pior cego. E ai de nós, se nós formos os cegos da história. Ai de nós. A gente tem todo dia oportunidade para fazer coisas. Todo dia. Todo dia. Às vezes eu comento lá em casa. Queria que os irmãos do louvor se aproximassem para a gente já cantar uma canção antes de encerrar. Mas às vezes eu comento lá em casa e eu digo aqui com toda a franqueza do meu coração, que há algumas coisas de igreja que eu não tenho mais energia para fazer, coisas administrativas. Por isso que eu fico sempre pedindo: vamos lá, irmão, ajuda aí, me ajuda aí, porque eu tenho vontade de canalizar minha energia em gente. Em gente. A gente fez uma coisa tão bonita com aquele poço artesiano, não foi? É a coisa mais linda chegar lá, ver um povo com um baldezinho. E tem tanta coisa para a gente fazer. As obras de Deus aí para serem feitas. É? Não tem? Tem. Portanto, façamos as obras de Deus enquanto é dia. Se o coração de todos nós começar a queimar com isso e desejar, o que é que a gente faz? Como é que a gente melhora essa cidade? O que é que a gente pode fazer nessas escolas, nesses bairros? Vamos fazer a obra de Deus? Vamos fazer a obra de Deus? Tem tanta gente aí sofrendo, tanta família desestruturada, tantos doentes dentro de casa. Vamos fazer as obras de Deus? Porque senão a gente vai ficar desperdiçando a vida. Desperdiçando a vida. Você pode dizer amém a isso? Não dá vontade da gente se jogar? Vamos fazer as obras de Deus. E as obras de Deus é gente perto de você. A gente às vezes sofre de certas depressões que é só síndrome da inutilidade.
Sabe o que é a síndrome da inutilidade? É o cara que fica em casa, ai meu Deus, minha vida está tão ruim. Homem, vá no Hospital do Câncer em Recife, passa um dia lá. Aí você vai ver como você vai voltar assim, energizado. Rapaz, dá uma voltinha aí nos bar mais carentes da cidade, de gente cozinhando com a aguinha da manhosa. Eu não estou dizendo que a partir de agora a gente vai sair feito desesperado no meio da rua, parecendo os franciscanos de pé descalço. Mas eu estou dizendo que a gente precisa canalizar e entender o que é obra de Deus. Porque senão é desperdício de vida. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Façamos as obras de Deus enquanto é dia. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai fazer, não vai ter tempo, não vai ter força, não vai ter motivação, não vai ter estímulo. Jesus disse: eu sou a luz. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E nós somos chamados a ser luz e servir a Deus no outro, no próximo. Pense nisso enquanto a gente canta ao Senhor. Disse o Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O tempo passa rápido. Jesus está voltando. E é por isso que Ele tem falado tão profundamente aos nossos corações, para que nós possamos olhar para o nosso próximo e levar a mensagem para ele. Esqueça as entranhas da terra e começa a seguir a Jesus, antes que possa por trás das montanhas o sol se esconder. O mar e o vento obedecem à voz desse Deus Criador, mas o ser humano só pensa em seus planos e não tem temor. Barulho nas águas, sinais pelos céus, trombetas de anjos que aguardam o dia final. Barulho nas águas, sinais pelos céus, trombetas de anjos que aguardam o dia final. Até quanto tempo o homem ouvirá uma mensagem sem ter os olhos abertos, ouvidos atentos para compreender? A hora é vinda e no tal momento não mais se verá o trigo e o feno nascendo em seus campos, e um fim vai chegar. Barulho nas águas, sinais pelos céus, trombetas de anjos que aguardam o dia final. Barulho nas águas, sinais pelos céus, trombetas de anjos que aguardam o dia final. Ó Deus, graças te damos por estarmos aqui e te pedimos, Jesus, nos livra de desperdiçar a nossa vida com aquilo que não seja
a obra de Deus. Nós queremos nos gastar na obra de Deus. E nós te pedimos, ó Pai, abre os nossos olhos para que a gente enxergue, para que não sejamos cegos e ocorra de tu nos dizeres, como dissestes à igreja de Laodiceia, que compraria colírio para ungires os nossos olhos, porque no envaidecimento de dizer estou rico e abastado, nós corremos o risco de sobre nós ouvirmos o vaticínio de Jesus que diz: todavia és miserável, pobre, cego e nu. Nos ajuda a enxergar, Senhor. Abre os olhos de todos nós que aqui estamos, e que em cada coração comece a brotar uma misericórdia, um amor, uma atenção, e que em nós comece a nascer um calor, e de começar a ver gente do lado, gente do outro lado, e começar a surgirem as ideias, e começarem a surgir os desejos, e nós começarmos a fazer as obras de Deus. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.